meus queridos e amados irmãos, hoje nós chegamos no nosso 18º dia de desafio quaresmal e nada mais, nada menos, lemos 5 livros hoje, concluímos 5 livros hoje, que foram eles, Miqueias, Naum, terminamos o 2º livro de Reis, lemos Sofonias e Abacuque, são livros extremamente importantes e que Deus nos falou muito. Vamos começar pelo profeta Miqueias. Miqueias é um profeta que reside na cidade de Moraste, no sul de Judá, no tempo em que Joatão, Acaz e Ezequias reinavam, né? Tanto no reino do norte quanto no reino do sul, haviam rompido a aliança com Deus. E Miqueias avisa que a Síria vai destruir o reino do norte. Mas também ele traz uma profecia muito dura sobre o reino do sul. É algo que vai ser mais forte ainda do que aconteceu no reino do norte. Mas ao mesmo tempo que Miqueias traz uma profecia pesada, uma profecia dura, ele já traz uma mensagem de esperança. Ele traz uma mensagem de esperança e em contrapartida a tudo isso. E já começamos no capítulo 1 e 2, ele trazendo esse julgamento sobre a Samaria e sobre Judá, né? E ele denuncia no capítulo 3, o profeta Miqueias denuncia a liderança de Israel, que está roubando e oprimindo o povo. E por causa disso, virá um julgamento muito rígido, muito duro, tanto sobre o reino do norte como o reino do sul. Algo extremamente poderoso. O templo virá em ruínas. Porém, como eu disse, tanto para o capítulo 2 como para o capítulo 4, há uma promessa de restauração, e não é uma promessa qualquer. É uma promessa messiânica. Algo extremamente poderoso o profeta Miqueias vai liberar profeticamente aqui. Deus vai exaltar o templo. E a profecia é que Deus vai encher o seu templo. O propósito é fazer de Israel o lugar de encontro onde todos vão se reunir em torno dele, que é Senhor. Ele é Senhor, algo extremamente poderoso, né? Depois dos ataques inimigo, Israel será exilado. A partir de então, será trazido de volta para a sua terra, porque Deus vai restaurar o seu povo. Essa é a profecia do profeta Miqueias. E ele diz assim: é uma nova Jerusalém, um novo rei. Olha que isso, uma nova Jerusalém, um novo rei messiânico da linhagem de Davi. Uau, poderoso! Ele nascerá de Belém. Ele nascerá em Belém e governará em Jerusalém. Ele, capítulo 6 e 7 traz essa mensagem. Ele será uma bênção entre todos. Veja, é uma profecia extremamente messiânica. Todavia, o povo em si não anda em justiça. Isso tudo para sua própria ruína. E aí o capítulo 7 do livro de Miqueias, ele termina com a imagem de Israel como alguém caído, alguém caído e solitário no meio das trevas. Uma clara imagem da derrota. E este alguém implora a Deus que o ama, que o ame. Ele implora a Deus que o perdoe. E aí, por 2 características, isso vai acontecer. Primeiro, por causa do caráter de Deus, que sempre age de misericórdia. E segundo, por causa da aliança que Deus tem com o seu povo. E assim, o livro de Miqueias conclui, onde Deus mostra o seu amor pelo povo, e termina dizendo assim:
Ele lançará os nossos pecados nas profundezas do mar, mostrando a sua misericórdia e fidelidade. O livro é lindo, muito forte e traz uma profecia muito nova. E aí nós já entramos no livro do profeta Naum. Ele traz como mensagem principal a queda da Assíria e a sua capital Nínive, claro. A Síria foi um reino extremamente poderoso que devastou todos os exércitos inimigos e inclusive o reino do norte. O mundo nunca tinha visto tanta violência em um único exército. Então, em 612 a.C., a Babilônia domina a Síria. Só que assim, isso só acontece para revelar a glória de Deus. Isso só acontece para revelar a soberania de Deus. Deus usa da Babilônia para dominar os assírios. O profeta, ele vai profetizar a queda dos inimigos. No capítulo 1, o profeta Naum começa a profetizar. E no capítulo 2, ele vai apresentar a queda de Nínive como o exemplo que Deus irá fazer na história em todo o tempo. Deus não vai permitir a injustiça para sempre. O profeta traz essa mensagem, não vai permitir a injustiça para sempre. E a queda de Nínive, ela foi sequencial. O capítulo 2 mostra que primeiro caem os soldados, depois caem as muralhas, caem os soldados, depois os carros, depois o caos das muralhas, né? E a cidade então foi violada e por último a cidade é massacrada e saqueada. Então foi uma queda gradativa de Nínive, né? Até que o capítulo 3 traz a revelação de uma desgraça sobre a cidade que foi construída, essa cidade que foi construída pelo sangue de inocentes. Na proporção da violência em que a Síria usava com os seus adversários, ela foi aniquilada pelos babilônios. A Babilônia veio com tudo para cima da Síria. E o livro termina com a Síria caída, derrubada diante da Babilônia, sem que ninguém ajudasse a Síria. Ao contrário, todos que ficaram sabendo da notícia celebraram a derrota, a ruína, a desgraça da Síria. A conclusão é que o juízo de Deus sempre vai estar em comportamentos assírios, né? Que negaram a Deus, que fizeram o que fizeram. E hoje nós também concluímos o livro de 2 Reis, que nós lemos hoje a história de alguns reis aí que foram muito importantes, alguns bons e outros péssimos. Lemos sobre Ezequias, sobre o rei Manassés, Amon, Josias, Joacá, Jeoconias, que é o outro Joaquim, né? Joaquim e Joaquim eram dois, né? Então foram dois sucessivos, um após o outro. O segundo a gente chama ele de Jeoconias, só para diferenciar um do outro, e o Sedecias. Então nós já tínhamos lido sobre o livro de Ezequias, hoje até comentaram lá na nossa leitura. Nós já lemos essa leitura, nós já lemos, mas vamos ler mais uma ainda em Crônicas, onde Ezequias procura Isaías, o profeta Isaías, diante de uma humilhação que Senaqueribe, o rei da Síria, está fazendo sobre a vida dele, enfim. Nós já sabemos a história, já lemos 2 vezes, vamos ler mais uma, mas hoje nós lemos o trecho em que Ezequias também foi condenado à morte, e ele ora a Deus, e Deus manda Isaías curar ele, né, levando um remédiozinho ali naquela úlcera que ele tinha, e dá a ele mais 15 anos de vida. E Ezequias, depois de realizar grandes feitos, né, em favor da obra de Deus,
ele tem um filho chamado Manassés. E Manassés vai suceder o trono de Ezequias. Foi um dos piores reis que Israel já teve, esse tal de Manassés. Ele introduziu a adoração de falsos deuses dentro do templo de Jerusalém. Além disso, instituiu sacrifícios de crianças. Foram inúmeras atrocidades que esse Manassés fez. Depois teve Amon, filho de Manassés, que fez algo horrível. Como Manassés foi mal aos olhos do Senhor, adorou ídolos. Depois veio seu filho Josias. Josias já foi um rei, um rei e tanto. Josias sim, esse sim. Esse foi um poderoso avivamento, né? Ele leu a palavra de Deus. Depois que ele leu a palavra, ele removeu tudo que não prestava do templo. Ele fez diferença. Ele fez aquilo que deveria fazer, todos os reis deveriam fazer. A Bíblia diz que nunca houve antes de Josias um rei que fosse semelhante a ele no temor ao Senhor. E aí os capítulos 24 e 25 de 2 Reis, acontece um momento muito importante na história da Bíblia. Quando você lê isso, você vai entender muita coisa da Bíblia. Agora, começa no capítulo 24, a Babilônia está fazendo um cerco, está sitiando o reino do sul, Judá. Então, Joaquim está no poder, né? E Jerusalém vai sitiar no tempo de Joaquim e o outro Joaquim, que é o Jeconias. São 2 Joaquins, um sucede o outro. E o Joaquim, o segundo, né, o posterior, o Jeconias, ele é levado para a Babilônia, ele e a liderança primeiro exílio, podemos dizer, o primeiro grupo que foi no exílio foi a liderança e esse Joaquim. Eles foram exilados primeiro, né? E em 586 a.C., Jerusalém finalmente é exilada com Sedecias no poder. Sedecias governava Israel e ele tem os filhos dele degolados, assassinados na frente dele, e o rei da Babilônia manda furar os olhos de Sedecias e leva ele, exilado, com os olhos furados, para a Babilônia, né? Assim nós terminamos o livro de 2 Reis, e nós demos continuidade hoje em Sofonias, né? No tempo em que o rei Osias, né, reinava, né, no finalzinho do reino de Judá, ali, Sofonias foi profetizar. Mesmo tendo Osias feito uma limpeza em Israel, a idolatria estava impregnada neles, né? O capítulo 1 mostra um julgamento sobre toda a criação, Deus profere uma destruição total de homens, animais. O profeta está trazendo essa profecia de destruição total de homens, animais. Vai ser um extermínio de ímpios. Né? Com seus escândalos e tudo mais. Toda injustiça será exterminada. É algo extremamente apocalíptico. Então, o profeta Sofonias, ele não menciona quem que vai fazer esse julgamento, mas nós sabemos pelos livros de Miqueias e de Abacuque que é a Babilônia. Então, ele vai destacar o nome de Deus. O profeta Sofonias, ele vai destacar o nome de Deus no meio de tudo isso. Então, ele aponta a corrupção das nações, que são os filisteus, lá no capítulo 2, né? Ele fala, os filisteus, os amonitas, os moabitas, os assírios,
todos eles irão cair diante da Babilônia. A Babilônia vai destruir tudo. E o capítulo 3, o profeta não poupa nem Jerusalém. Os líderes de Jerusalém serão, eles são, é como se ele estivesse comparando os líderes de Jerusalém com as outras nações, essas nações aí dos filisteus, os amonitas, os moabitas e tantos outros, né? Então, a justiça de Deus é como um fogo consumidor que vai limpar toda a maldade. Essa é a profecia que o profeta traz. Só que esse fogo, ele não tem o objetivo de destruir as nações, mas de purificar. Então, Deus vai transformar tudo em uma única família. O centro de tudo é a restauração da cidade, gente. E então, todos serão chamados para celebrar com cânticos. O capítulo 3, versículo 17, o Senhor mostra assim, ó, o Senhor teu Deus estará no meio de ti como Salvador. Ele também cantará com eles como num dia de festas. E o profeta termina com Deus reunindo em sua casa os excluídos, os aflitos, os injustiçados, os pobres, dando a eles lugar de honra. É assim que nós concluímos a leitura do profeta Sofonias e já iniciamos com o profeta Abacuque. Abacuque vai narrar um diálogo do profeta Abacuque direto com Deus. São poemas de lamentos. O profeta aparece indignado contra Deus diante de tanta injustiça. No capítulo 1, a palavra de Deus está sendo desacreditada e o profeta Abacuque não se conforma. Ele não se vê mais. A palavra mostra que o profeta não consegue ver mais a justiça, porque o ímpio está sobrepondo o justo. Então ele grita para Deus para que Deus possa fazer alguma justiça, mas nada muda. Então Deus traz uma resposta, só que a resposta de Deus, ele diz que Deus fala que está ciente, né, do que está acontecendo, mas que vai usar da Babilônia para fazer justiça. Isso deixa o profeta mais indignado ainda, que não gosta da resposta de Deus, e ele vai dizer, não, a Babilônia, ela é ainda pior do que Israel. A Babilônia ainda é pior do que Israel está fazendo. Ele estava indignado com Israel, ele vai buscar a ajuda de Deus, e Deus fala que vai mandar a Babilônia, e é por isso que ele fica indignado, porque a Babilônia ainda é pior do que os israelitas. Então ele se coloca, no capítulo 2, ele se coloca de sentinela para ouvir o Senhor. E Deus vai falar para o profeta, fala para ele, pega uma tabuinha, escreve numa tábua, o justo viverá pela fé. Então Deus vai destruir a Babilônia. Todas as nações injustas sucumbirá diante dele. Então Deus fala de 5 imprecações sobre eles. São conhecidos os 5 ais. Ais, aí o primeiro ai fala da desonestidade, o segundo ai fala da injustiça, o terceiro ai da embriaguez, o quarto ai da violência, o quinto ai da idolatria, né? Então, no final do livro de Abacuque, começa com um poema que Deus trará mais uma vez o seu julgamento sobre os maus. Trará justiça a todos. E por isso o profeta conclui, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, meu Deus, porque Ele é meu Deus, meu tudo, minha rocha, minha salvação, minha força. Ele torna os meus pés mais ágeis do que o da corça e me faz andar sobre os cimos. Assim, nós terminamos o nosso resumo de hoje, que contemplou 5 livros. Deus te abençoe e amanhã, 8 horas da manhã, no Domingão, te espero aqui. Valeu!